Olá pessoal, quem fala é o Dizinho, mais conhecido como João aí pelos grupos. Hoje eu vou estar começando mais uma aula da semana de aprendizado aqui nos instrutores e vou explicar sobre os widgets. Os widgets são o que fazem os batalhões funcionar, por exemplo. Se você é operador e digita porta 1, a portinha abre. Se você é oficial e entra pelo corredorzinho lá que te leva para dentro do batalhão, são os widgets que deixam você entrar, assim como não deixa os praças entrar. Vamos começar falando aqui sobre os ativadores. O ativador read é o que quase todas as pilhas usam. É o que vai fazer X ação funcionar. Por exemplo, o que eu tenho aqui é o Rabu anda no mob. Se eu tenho pegar o Rabu anda no mob e pegar qualquer mob que dê comandar, por exemplo, uma cadeira. Se eu pego esse módulo aqui, ponho aqui, dou 2 cliques, seleciono o Rabu anda no mob, o módulo. Já vou ter selecionado o ativador, que é a ação para fazer X coisa acontecer. Então depois de pegar, eu vou usar o efeito. O efeito widget é o efeito que vai causar após você realizar X ação. Então, tipo, se eu andei no módulo, o efeito teleportar vai me teleportar para X mob. Então vou pegar outro mob aqui que dá para sentar esse outro módulo. Deixar aqui no outro canto do quarto. Então eu peguei o ativador widget, selecionei esse módulo. Agora eu vou arrastar o efeito, colocar em cima. Os widgets funcionam como pilhas, então para que o efeito funcione tem que estar na mesma pilha do ativador. Então se eu pego ele e seleciono aquele módulo aí, teleportar para o mob, selecionei esse módulo. Quando eu andar no primeiro módulo aqui da direita, eu vou ser teleportado para o outro. Basicamente é isso que funciona. Pessoal, eu montei uma mini recepção aqui só para exemplificar mais uma vez com vocês. Dessa vez eu vou fazer esse portãozinho aqui abrir sem usar os cliques, usando só os widgets. Para isso eu vou precisar de um ativador de rabo de Zal, que ele vai funcionar toda vez que você escrever qualquer determinada coisa. Então, por exemplo, se eu digitar aqui abrir e colocar no contém palavra-chave, sempre eu colocar um abrir na mensagem, ele vai funcionar. Viu que ficou tipo sussurrando. Sei lá, eu coloquei o abrir no final e mesmo assim funcionou. Se eu colocasse combinação exata, se eu colocar qualquer coisa antes ou depois de abrir, ele não funciona. Antes também. Agora se eu colocar certinho, ele vai funcionar. Então essa é a diferença entre os dois aqui. No caso eu vou colocar contém palavra-chave mesmo. E para fazer o portão abrir com esse widget, eu vou usar o mudar estado do mob, que é o efeito que toda vez que eu digitar o que eu coloquei no widget de rabo de Zal, vai funcionar. No caso, como o portão está de 2 estados, esse escolha o tipo de alternância independe. Mesmo se colocar estado anterior, o estado vai ser sempre o mesmo. Em casos de mobs de 3 ou mais estados, isso aqui você consegue mudar. Então se eu colocar tem um mob lá que é uma luz, que tem como acender a primeira luz, a segunda luz e a terceira luz. Você pode colocar o anterior para acender uma determinada luz. Aí você vai mudando conforme o mob que você vai usar. Nesse caso aqui, independe, então deixar para o próximo estado mesmo. Agora, toda vez que eu digitar abrir, aquele portãozinho ali vai abrir. Como só tem um comando para os dois, ele abre e fecha com o mesmo. Então, independe. Tá vendo que funcionou fora do sofá também, né? Isso seria ruim no batalhão, por exemplo. Se em qualquer lugar do batalhão eu digitasse abrir, abriria esse portão. Para isso, temos as condições. Eu vou usar, por exemplo, aqui o Rabu ativador está no mob. Essa condição vai criar uma condição para que essa pilha de widget funcione. Então, por exemplo, se eu colocar o Rabu ativador está no mob, para que essa pilha funcione, eu vou ter que estar no mob selecionado aqui, que no caso é essa poltrona. Então, se eu selecionando aqui essa poltrona e digitar abrir, ele vai abrir. Se eu abrir de novo, vai fechar. Agora, se eu estiver fora dela, não vai funcionar, porque tem a condição ativa ali. Então é para isso que servem as condições. Bom, agora eu vou falar sobre os seletores. O seletor widget é para quando você quer especificar
determinados mobs ou usuários para aquela ação. No caso, eu vou usar aqui o Rabus na área. Por exemplo, se eu colocar aqui no Rabudis algo, sei lá, qualquer coisa aqui, e no teleportar selecionar um mob, se eu digitar qualquer, eu vou ser teleportado para o mob. Agora com esse widget aqui, eu posso determinar, tipo, só vão ser teleportados os usuários que estiverem naquela área. Então se eu colocar na pilha e selecionar uma área aqui, vou selecionar esses 9 quadrados aqui. Selecionei esses 9 quadrados. E eu digitar qualquer, eu vou ser teleportado. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui no efeito, mostrar configurações avançadas. E na fonte no usuário fonte, tem que colocar usuários do seletor. Quando eu faço isso, e eu não estou naqueles 9 quadrados, eu digito o que está escrito, eu não sou teleportado. Agora, se eu estiver naquela área selecionada, eu vou ser teleportado. Então, esse é o funcionamento dos seletores. É para você especificar quais móveis ou quais usuários vão reagir àquela pia. Bom, e são esses os widgets básicos. Atualmente foram lançadas as novas variações, são as variáveis. As variáveis widgets são bem mais complicadas de usar. Você precisa entender, precisa ter pelo menos um conhecimento intermediário, tentar entender. Então não tem como explicar num vídeo assim, que é só pra habituar vocês sobre o básico dos widgets. Então o que você tem que ter na cabeça? Ativador é a ação que você vai precisar fazer para que a pilha funcione. O efeito é o que vai acontecer quando você fizer determinada ação. A condição é quando você precisa aplicar alguma condição para aquele efeito funcionar. E o seletor é quando você precisa selecionar uma determinada área, por exemplo, para que a pilha funcione. Com isso, você já pode usar todos os widgets, que a maioria do básico mesmo você consegue fazer só com isso, não precisa das variáveis. Então, tendo isso em mente, que ativador é que você precisa fazer, o efeito é que vai acontecer, você consegue montar várias coisas. Não é só ter um batalhão, consegue montar vários jogos, essas coisas. Então, basicamente, essa foi a mini aulinha rápida sobre o básico dos widgets. Se precisarem de ajuda ou qualquer coisa, pode me chamar. Se eu tiver com tempo, eu ajudo. E é isso. Obrigado aí pra quem assistiu e até a próxima.